Oi, colegas, aqui é a Bia Milk e hoje eu estou com o Dr. João Prats, infectologista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, para falar sobre a vacina da dengue e quem pode tomar. Roda a vinheta. Doutor João, muito obrigada por mais essa participação aqui na TV Abrale. Prazer estar aqui com vocês de novo. Sempre muito bom conversar com você, Bia. Doutor, a vacina da dengue é uma novidade. Você pode explicar como ela age no nosso organismo? Legal. Bom, vacinação é aquela história, né? Resumo de como isso funciona. Todas as vacinas têm essa ideia. A gente vai simular a infecção no seu organismo e gerar uma resposta imunológica para que, uma vez que seu corpo, diante da infecção de verdade, ele esteja preparado. A vacina da dengue, a nova vacina da dengue é uma vacina de vírus vivo, então tem essa característica. A gente vai ter um vírus que ele tem uma atenuação, ele é um vírus tratado em laboratório para ser menos infectante, ser menos danoso, menos arriscado para o organismo. Então ele não vai causar uma infecção grave, de modo geral, ele vai causar uma coisa, uns sintomas muito leves, se causar algum sintoma, ou às vezes até nada. E a gente vai dar esse vírus atenuadão lá, e a ideia é, seu corpo vai ter contato com ele e vai gerar uma resposta imunológica que simula bastante a resposta de uma infecção normal, da infecção verdadeira. Essa resposta imune chama resposta imune adaptativa. É muito legal, porque o corpo tem essa capacidade de produzir uma resposta imunológica, uma memória duradoura, então ele vai ter contato com aquilo, que chama adaptativa. Por que tem isso de tão interessante na nossa parte, nosso corpo, né, na nossa imunologia? Uma vez que você tem contato com alguma coisa, a próxima vez é como se seu corpo já tivesse as armas necessárias e soubesse como matar aquele agente. Então, a primeira vez que tem contato, seu corpo vai lá, pega amostras desse bicho, leva para a fábrica, produz armas específicas, são anticorpos específicos e outras armas também do corpo, outros mecanismos de defesa, e ele guarda esse plano, ele guarda essa planilha, como se fosse um mapa ali de como combater esse bicho. Então, na próxima vez, ele fala, já conheço esse a gente mata desse jeito. E ele vai produzir aqueles anticorpos e vai conseguir neutralizar. Então a ideia de uma vacina, ela funciona da seguinte forma: um vírus vivo te infecta com uma infecção que não traz risco, é um risco muito mais baixo, e você se prepara para a infecção de verdade. Essa é a ideia da vacina e é assim que essa vacina funciona. O fato de ser um vírus vivo tem uma peculiaridade que é importante, que ela pode, sim, então ter um vírus que é vivo de fato, não é só um pedaço ou não é uma coisa inativada. Então existe um risco ainda aqui baixo de se ter uma infecção por causa desse bicho e desse vírus, desse agente que é vivo, né? Então, para nós, né, quem lida com leucemia, com transplante, a gente tem que se preocupar com isso. Então tem essa peculiaridade. Doutor, sabemos que existe um grupo que tem algumas precauções e contraindicações, como as gestantes. No caso dos pacientes imunossuprimidos, como funciona? Exato. Então, acabando o que a gente estava conversando, é justamente isso, né? Quando a gente tem uma resposta imune anormal, né? É claro que existem graus, né? Nem todo mundo tá com a defesa, nosso sistema imunológico, ele é muito complexo. Então, não dá para falar assim, a tua imunidade baixa é muito simples, né? Você tem partes do sistema imunológico que são afetadas de maneira diferente por cada tratamento, né? O tratamento de uma leucemia mieloide aguda é diferente do tratamento de um linfoma e vai afetar a parte imunológica de maneiras diferentes e componentes diferentes do sistema imunológico. Mas, de um modo geral, o que a gente precisa entender é o seguinte: toda vacina de vírus vivo tem duas populações que a gente vai ter um pouco de receio. A primeira população são os imunossuprimidos, porque se a gente não tiver estudos com esses diferentes grupos de imunossuprimidos, a gente pode ter o risco dessa infecção quando ela se encontra diante do sistema imunológico ruim, fraco, prejudicado pelo tratamento, pela quimioterapia, pelo transplante, qualquer coisa do tipo, esse vírus ele pode ganhar a briga. Ao invés dele te causar uma infecção levinha que seu corpo aprende a resolvê-lo, na verdade ele ganha a briga e ele vira um vírus que parece o vírus da dengue original, por exemplo, seria uma preocupação. A gente não tem, assim, grandes relatos de caso disso ter acontecido, mas é um risco que existe em teoria. Como aconteceu, por exemplo, com febre amarela, com vacina de poliomielite de vírus vivo, com a vacina a Sabin. Então tem algumas preocupações, sim. Por exemplo, no transplante de medula óssea, a gente fala que vacina de vírus vivo só pelo menos 2 anos depois do transplante, com tudo bem resolvido, sem nenhum imunossupressor, com tudo indo bem, com liberação do seu médico. Então, assim, esse é o que já é o básico, né? Então, nesses estudos, como tem um estudo relativamente recente da vacina dengue, não entravam os imunossuprimidos, justamente porque são uma população especial e existe esse risco teórico. Provavelmente, com o tempo, a gente vai entender melhor quando que essa vacina vai ser segura e para quais grupos de imunossuprimidos. Mas hoje é um não, infelizmente. Quem está em tratamento, de um modo geral, não vai ser candidato à vacinação. E
tem que se respeitar vários períodos entre as drogas, que aí realmente vai a peculiaridade de cada caso. Então eu tomei, sei lá, um rituximab do linfoma, vai ser diferente de eu ter feito um transplante medular ósseo autólogo, que vai ser diferente de eu estar fazendo um tratamento de mieloma, que está na manutenção. Quer dizer, todos são coisas diferentes e a gente vai ter que olhar com cuidado. Mas de modo geral, é contraindicado para os imunossuprimidos. E o outro grupo que é contraindicado, como a gente não sabe muito bem, um grupo que não entra nesses estudos são as gestantes. O risco teórico de causar algum mal para o feto existe. Pode ser que a gente descubra daqui a 10 anos que não faz mal nenhum, mas a gente nunca vai colocar as gestantes num estudo com risco de fazer mal para elas. A própria vacina de sarampo, cachumba e rubéola, a gente tem há 1000 anos, ela tem muitos estudos de gestantes que foram vacinadas acidentalmente, não sabiam que estavam gestantes, e não se tem, assim, grandes demonstrações de problema, mas a gente não vacina gestante ainda, porque tem um risco teórico de causar infecção no bebê. Então, nem imunossuprimidos, infelizmente, nem gestantes nessa vacina da dengue. Então, é complicado. Se você está gostando desse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Você pode nos falar mais detalhes sobre a vacina, como faixa etária, esquema de doses? A vacina, ela foi estudada num grande estudo clínico, né? A vacina que nós temos hoje é a vacina Qdenga, essa vacina nova, é a vacina da Takeda. O intervalo no estudo foi de 3 meses, então 0 e 3 meses. Então, você toma no primeiro dia e 3 meses depois a segunda dose. Quando que eu tô protegido, né? Talvez, 1 ou 2 meses depois da segunda dose, pra você dizer que realmente a proteção já tá lá. Ela é subcutânea, tá? Não é intramuscular, ela é subcutânea na gordurinha, né? Faixa etária e quem deve tomar, que é importante entender o seguinte: o estudo clínico, o maior estudo, né, que entrou, são 26 centros em vários países, né, 8 países, Brasil inclusive, né, foi estudado em pessoas de 4 a 16 anos. Então é importante entender que foi estudado para crianças e adolescentes primariamente. Justamente por qual razão? Porque são a população, especialmente os adolescentes, que mais são internados por causa de dengue e tem risco de dengue grave. Qual é a outra população? Idosos e imunossuprimidos, né, que tem dengues mais graves. Só que nos idosos, principalmente acima dos 60, né, a gente também tem o risco, de novo, da doença, né, a gente sabe que, por exemplo, na história da vacina de febre amarela, vacinar a primeira vez os pacientes idosos podia ser prejudicial, né, e então esses pacientes não foram incluídos no estudo. Então a gente sabe que o estudo é com crianças e adolescentes até os 16. E existe um segundo estudo, que é um estudo que a gente chama de imunogenicidade. Então eu peguei a vacina e eu estudei nas pessoas mais velhas, não acompanhando para ver se tem dengue, ver se protege contra a dengue, mas mostrando que elas produzem anticorpos, isso até os 60. Tá? Então, realmente, a gente tem estudos mostrando que ela produz defesa, né? Produz anticorpos em pessoas até 60 anos. Então, a população que seria a maior alvo dessa vacinação vai ser os adolescentes. E no Brasil, a gente sabe que quem interna mais, né, são essas pessoas com 12 a 16, ou 12 a 14 principalmente, que é justamente quem está sendo alvo das campanhas do Ministério da Saúde de um modo geral, né? Essa é a população da adolescência. Ah, mas os idosos e tal internam mais. Verdade, só que a gente não tem segurança, não tem o estudo ainda dos idosos, dos imunossuprimidos. Então, o foco, no momento, é dos adolescentes. Tá? Então, essa é a faixa etária que foi estudada. Para quem tem curiosidade, a vacina do Butantan, que é um estudo mais recente, também foi estudada nos adolescentes, mas essa vacina ela ia até os 59, no estudo clínico. Então, talvez já tenha mais dados, né, com a vacina do Butantan, quando ela vier, que tem dado com pessoas mais velhas. Mas, atualmente, é para adolescente, tem o correlato de proteção com pessoas até pessoas de 60 anos, acima de 60 imunossuprimidos e gestantes, todos excluídos do estudo. Doutor, essa vacina é tetravalente. O que isso significa? É que a dengue tem 4 sorotipos, então você pode pegar dengue 4 vezes na vida. E ela é tetravalente porque ela pega os 4 sorotipos. Outro exemplo de vacina, a gente tem outras vacinas tetravalentes, aí a gente vive falando de vacina da gripe tetravalente, né? Então que pega influenza A e H1N1, H3N2 e 2 tipos de influenza B, então ela pega 4 tipos, ela vira tetravalente. Muito embora, uma coisa interessante pra gente entender, que é legal, os estudos são feitos com surtos de dengue, né? Então eu vacino as pessoas e quando vai ter um surto eu acompanho. Então a gente sabe que vai ter que ter mais estudos ainda para saber se ela é eficaz contra todos os tipos, porque o que aconteceu no estudo é que estava rolando 1 ou 2 tipos só. Então a gente vai descobrir ainda se ela é eficaz contra os 4. Mas em termos de resposta clínica nos estudos antes desse grande clinical trial, desse grande estudão, tinha uma resposta, ela gera uma resposta imunológica contra os 4 tipos. A gente não sabe muito bem dengue 3 e dengue 4, tá? Como é que vai ser? A gente sabe que 1 e 2 é bem legal, 3 e 4 falta estudos, tá?
Caso um paciente contraia dengue, ele pode tomar vacina depois de quanto tempo? No caso do indivíduo que se vacinou e contraiu a dengue, ele deve procurar um médico? Eu vou aproveitar para falar rapidinho só sobre os exames diagnósticos da dengue, porque faz sentido, você vai ver que faz sentido. Você tem 4 tipos de dengue, certo? Então você pode ter dengue 4 vezes. Então, se você já teve dengue uma vez, né, você pode tomar vacina para se proteger contra os outros 3. Essa é a ideia. Se você não sabe se teve dengue ou não, talvez você já tenha tido, você nem sabe, você pode tomar também para se proteger contra os 4 tipos. Dá para saber se eu tive as 4 tipos de dengue? De um modo geral, não dá para saber. A gente faz 2 exames, né, quando a gente fala de diagnóstico de dengue. Um deles é a sorologia, e acho que vale a pena mencionar rapidinho. Quem assiste e acompanha a Brale ouve muito falar de anticorpos, de IgM, de IgG por causa do mieloma e outras coisas, né? O IgG é aquele anticorpo que a gente guarda, que ele é antigo, de memória, que o corpo demora para produzir, mas ele é muito especial, ele é muito bom para matar aquele bicho. O IgM é o primeiro anticorpo que o corpo produz, ele tem até 5 pontas, ele é um tiro de espingarda que pega um monte de coisa, mas ele pega mais ou menos. Então ele vai aparecer no início da infecção e daí ele vai ser substituído por um anticorpo melhor e esse anticorpo vai desaparecer. Então o IgM ele é recente, o IgG ele é antigo normalmente. Então se uma pessoa faz o exame de dengue e ela tem IgG, geralmente significa que ela já teve a infecção há mais tempo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes ou 4 vezes eu não sei. A gente sabe que ela teve pelo menos uma vez. É isso que dá para saber. Ah, mas eu tive 2, eu tive 3. É IgG. A gente não faz na rotina do laboratório IgGs para os 4 tipos. Não é uma coisa de rotina. É feito mais em estudos específicos, assim, de especificamente tipo 1, 2, 3, 4. E existe um pouco de cruzamento delas também. Não é uma coisa simples de fazer. Então a gente não sabe muito bem. Então pode sim tomar quem já teve dengue, tá? Inclusive, não é uma contraindicação, ter tido ou não ter tido não é uma preocupação. Isso vem à tona porque houve uma outra vacina de dengue que foi visto nos estudos mais tarde que quem tomava vacina e nunca tinha tido dengue podia ter mais dengue hemorrágica no futuro. Uma outra vacina. Então, existia a preocupação de eu tenho que garantir que eu já tive dengue para poder tomar a vacina do passado. Não é mais assim. Agora você pode tomar tendo ou não tendo tido dengue. Então isso é interessante. Ah, quanto tempo eu espero para dar a vacina da dengue? Não tem uma recomendação super formal. É que o que a gente sempre faz com vacina? Veja que coisa interessante. Bia, é assim. Você toma uma vacina, você pode ter efeitos colaterais. Então o que a gente sempre faz? A gente sempre espera um tempo depois que você teve uma doença, como foi com o Covid, por exemplo, para garantir que já resolveu tudo. Porque às vezes você ainda tá meio doentinho e toma vacina e acontece alguma coisa ruim com você. E aí eu não vou saber se foi a vacina que te fez mal ou se era a complicação da doença. Então a gente gosta de ter uma doença muito bem resolvida. Resolveu todos os sintomas. Então no Covid a gente falou assim, no mínimo umas 2 semanas depois que você esteja ótimo, que é para justamente garantir que nada vai acontecer. Por que a gente faz isso? Porque algumas infecções vão ter complicações tardias, alterações imunológicas, Guillain-Barré, que a gente ouve falar, aquela síndrome de paralisia, alguma coisa anormal, que aparece mais tarde. E pode ser por causa da infecção ainda. Então, se eu vacino a pessoa muito perto da infecção e ela tem uma complicação, eu posso estar culpando a vacina e prejudicando o que tem de evidência, a qualidade da vacina de verdade, porque eu estou misturando o efeito da doença. Então a gente gosta sempre de garantir que a pessoa está bem melhor. A outra coisa é que, em termos de dengue, de um modo geral, você tem um certo tempo, porque a dengue ela vem com surtos de um tipo, geralmente que é predominante. Então você não espera que a pessoa pegue dengue e 5 dias depois pegue dengue de novo de outro tipo. Não é normal, geralmente está circulando um tipo só. Então também não é hiper urgente você vacinar aquela pessoa para dengue se ela acabou de ter. Não é que nem o Covid que a gente, sei lá, vira e mexe, aparece uma subvariante rapidamente em meses, né? Que não é o que acontece. A gente vê na dengue, não. Daqui uns anos vai ter outro tipo. Então, vamos dizer assim, não seria uma super prioridade vacinar rápido esse cara também. Nós não estamos desesperados para vacinar ele. Então, a gente só espera um tempo que garanta que está tudo ótimo, que já melhorou todas as complicações, que o paciente está novo, sem sintoma nenhum. Então, eu diria para você que melhorei completamente mais uns 15 dias. É um prazo relativamente tranquilo para a gente assegurar que a vacina não vai se misturar com coisas da doença e confundir nossa cabeça e a gente gerar informações ruins para o público, né? É isso que a gente não quer. E não é urgente, né? Dá para esperar um pouco, porque não é comum você ter 2 dengues com intervalo de 2, 3 semanas. É tranquilo, você espera, teve a dengue já. A preocupação é mais com quem está em volta dessa pessoa do que com essa pessoa, que pode estar exposta da mesma forma e pode pegar a doença. E sobre o auxílio médico, você perguntou também, desculpa, se a pessoa teve dengue, se ela deve procurar auxílio médico. Em geral, a dengue é uma doença que tem uma evolução tranquila, tá? A maioria das pessoas vai ter um quadro leve. Só que o principal, tem vários sinais que a gente chama de sinais de alarme
alarme da dengue. Então, qualquer tipo de manifestação de sangramento, qualquer sangramento, você tem que procurar ajuda. Os pacientes da hematologia frequentemente estão lidando com problemas com plaquetas, com problemas de circulação, já tem uma doença de base que traz maior risco de infecção, de uma infecção grave e de complicações. Então, assim, se você é imunossuprimido, você trata algum tipo de leucemia, linfoma, avisa seu médico na hora. Tá com febre, você vai avisar seu médico, tá? E você não sabe se é dengue ainda, você vai estar com febre, você vai avisar. Tá? Então a gente tem uma tendência a ser muito mais de proteger muito mais de perto esses pacientes. Pode ser tudo, né? Pode ser dengue, mas pode ser outra coisa, gripe, resfriado, covid, não sei o quê. A dica para pensar em dengue é ter febre e não ter nada respiratório. Não tem dor de garganta, não tem tosse, não tem catarro, não tem nada e febrão. Geralmente a gente preocupa com dengue nessa hora. Avise seu médico. Eu não sou um paciente hematológico, mas eu tenho um parente, eu tô vendo essa aula porque eu tenho uma pessoa comigo que tem uma doença hematológica. Para as outras pessoas, é sangramento, mancha roxa pelo corpo, dor abdominal, muita dor na barriga, tá? E a principal, não conseguir se alimentar ou tomar muito líquido. Isso é um grande fator. E os sinais de desidratação, é como se fosse desidratação que a dengue faz. Ela tira o líquido de onde ele deve estar e manda para o lugar errado. O que a pessoa vai ter? Pressão baixa, fica tonto ao levantar todas as vezes que levanta, não uma vez quando levanta da cama, mas todas as vezes do dia, não consegue se hidratar, desmaios, sente muito mal, dificuldade para andar, essas coisas todas, e os idosos e as crianças, que são os grandes problemas, assim, né? Porque a criança não vai falar, estou com dor de cabeça atrás do olho. Ela vai falar, ela vai começar a ficar gemente, ela vai parar de brincar, ela não vai conseguir se alimentar, não vai conseguir tomar líquidos. E o idoso, às vezes, só vai ficar confuso, sonolento, e engana a gente mesmo, porque dengue pode ser só febre, e a gente fica pensando, é um idoso, será que é uma pneumonia, é uma infecção de urina? E às vezes é dengue. E tem acontecido muito a gente descobrir dentro do hospital, depois de um tempo, que a pessoa está com dengue. Então, o sinal maior é pressão baixa, sangramento, e eu não estou conseguindo me alimentar ou tomar líquidos. Esses são sinais de vai para o hospital. Doentes hematológicos, quem nos acompanha aqui é paciente, ligue para o seu médico na primeira febre, independente de ser dengue ou outra coisa. Essa é mais ou menos a ideia. Doutor João, você gostaria de deixar alguma consideração final aqui no nosso vídeo? 2 recadinhos rápidos. Infelizmente, eu que trabalho com os imunossuprimidos, a gente ficou triste, porque essa vacina não é pra gente ainda, né? Vamos ver no futuro, mas, né, que vai sair de estudos, mas infelizmente não é pra nós especificamente. Porém, o segundo ponto é uma vacina muito interessante pro nosso país, e que ela está sendo usada muito estrategicamente mesmo. A gente tem um número limitado de vacinas, então vamos começar com a população que tem maior risco e que é segura a vacina, que são os adolescentes mesmo. E é uma vacina que promete acabar com uma doença que é uma doença terrível, né? E que faz muito mal para a nossa população brasileira de modo geral. Então eu tenho muita esperança que essa vacina vai nos ajudar muito. Agora, para nós imunossuprimidos, a gente fica aqui esperando com vontade de ter mais estudos para a gente aprender como é que usa no nosso grupo. Mas infelizmente não é para nós, mas vai ajudar muito o nosso país de modo geral. Tá? E vacinando os outros, lembra, sempre que você vacina todo mundo e todo mundo está protegido, diminui a chance de quê? Dos outros, dos imunossuprimidos ou de quem não pode tomar vacina pegar. Então, se eu vacinar todo mundo em volta, eu crio uma rede de proteção também para os pacientes imunossuprimidos. Então, legal acabar com a doença. Acabar com a doença sempre vai ser bom para nós. Eu tenho menos pessoas doentes, eu tenho menos risco de transmitir para uma pessoa que não pode se vacinar. Então, a vacina também protege indiretamente quem não pode se vacinar, ao proteger os outros, quem está em volta. Então, é uma vacina muito interessante para os imunossuprimidos também, ainda que não diretamente. Muito obrigada por ter permanecido até o final do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado e tenham esclarecido as suas dúvidas. Um beijo e até a próxima!